Olá, tudo bom? Espero que você esteja bem. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um texto muito bonito que eu li que se chama A Neurociência e o Sujeito do Inconsciente. É um texto psicanalista muito interessante que aborda essa questão a respeito de psicanálise é a ciência. Porque muitas pessoas contestam a respeito disso. Porque a psicanálise estuda o inconsciente não é tangível de ser estudado, tipo, você não consegue pegar o inconsciente, você não consegue medir o inconsciente. Então, realmente, é ciência da mesma forma que é, por exemplo, a neurociência. E esse texto é um texto muito investigativo, assim, o autor, que eu não me lembro o nome agora, ele coloca muitos questionamentos e coloca de uma forma muito interessante o fato de que a psicanálise, ela não se detém a realmente fazer ciência da mesma forma que a ciência positivista que a gente conhece. E o que é essa ciência positivista? É a ciência que se fundamentou, sabe, no final do século XVIII, mais ou menos, no Renascimento, final da Idade Média, onde você conseguia comprovar as coisas que você realmente conseguia ver, aquilo que você conseguia tocar, sabe, estudar, como por exemplo o corpo humano. E a partir daí surgiram, né, a anatomia, a fisiologia, e que é assim, fundamental para o mundo ser da forma como é hoje, né, a gente ter todos esses avanços assim. Só que o que acontece? A psicanálise, ela questiona muito essa relação do tipo que essas ciências positivistas, como por exemplo a neurociência, chega numa conclusão de que nós conseguimos definir através de estudos aquilo que é o eu, aquilo que é a pessoa como um todo, o indivíduo, o sujeito, a subjetividade. Então, por exemplo, ele cita assim, textos, artigos com títulos assim, super sensacionalistas. Encontramos o gene responsável pelo suicídio. Entende? E, obviamente, o texto, o título não expressa todo o estudo, porque sabe-se que fatores, coisas como suicídio é uma coisa muito mais complexa do que um gene. Envolve questões psicológicas, genéticas, sociais, espirituais, várias questões. Mas questiona-se a posição da ciência como a neurociência em separar fragmentos da pessoa e definir a pessoa a partir dessas partes. Então você separa uma área do cérebro, estuda essa área do cérebro e fala assim, olha, encontramos a região do cérebro responsável por tal comportamento ou por tal sentimento, sabe? E fazendo isso, você exclui todo o indivíduo como um todo. Então a questão central desse texto é questionar a perspectiva da ciência a respeito do que é a pessoa, do que é o sujeito. O sujeito é uma somatória de muitas partes que você consegue separar e estudar, ou o sujeito é uma coisa muito mais complexa, ampla, que está para além do indivíduo e se estende para o outro. E assim, essa que é a questão. Você consegue estudar realmente a subjetividade, o sujeito, o eu, estudando os neurônios? É essa que é a pergunta. E qual é a resposta, assim? Que sim e não, sabe? Por quê? Quando você vai estudar a consciência, a memória e vários outros fatores, você consegue identificar as áreas do cérebro que estão associadas à memória, porque a consciência ainda não se entende muito bem, mas a memória sim. Você consegue identificar quais são os locais do cérebro que constituem toda a percepção que o indivíduo, a história que o indivíduo tem de si. Tanto que se essa pessoa sofre uma doença degenerativa como Alzheimer, ela começa a perder essas memórias e essas áreas do cérebro começam a passar por um processo degenerativo. Então sim. Contudo, tem um não nessa história, porque a concepção de memória da sua história de si, ela não pode ser limitada só ao cérebro, porque essas concepções, essas memórias, elas são formadas a partir de experiências que estão fora de si, entende? Então, a percepção de indivíduo, de eu,
que a memória faz muito parte disso, ela é formada por algo que está além do cérebro. Então você falar assim, olha, que você consegue entender a pessoa só estudando o cérebro, isso na verdade não é 100% verdade, porque você não consegue separar o cérebro do outro, o cérebro da sociedade. E assim, o Freud, ele tentou muito encontrar, porque ele era um médico, né? Ele se fundamenta, ele começou seus estudos a partir da neuroanatomia, neurofisiologia e tudo mais. E ele tentou realmente descobrir se as experiências do eu, a constituição da identidade, elas ficavam registradas nos neurônios a partir das experiências que a gente tinha. Só que ele começou a perceber que, tipo, não dá pra estudar isso. Ele achava que isso não era factível, assim. E isso abriu espaço para ele ir mais a fundo. Ele falou assim, bom, então eu vou ter que cavar mais para encontrar algo que está além dessas memórias, né? E aí que abriu espaço para ele estudar o inconsciente e escrever o livro Interpretação dos Sonhos, que foi um dos principais livros dele, assim. Então, essas funções, só sintetizando, como memória, consciência, ela precisa do outro. O que é o outro? Ela é o seu pai, é a sua mãe, é a sua família, né? É a sociedade ao redor de você, é a cultura. E tem um outro fator que torna mais difícil ainda a ciência falar assim, olha, a ciência positivista, nós conseguimos estudar realmente o sujeito, é porque cada indivíduo, ele é único. Cada indivíduo tem sua própria experiência. E isso constitui a sua personalidade. Então, como você vai entender realmente uma pessoa a partir dessa perspectiva, sendo que são infinitas possibilidades, infinitas pessoas, tipo, infinitos encontros que acontecem todos os dias. Tirando essas conclusões, a gente coloca que, assim, a psicanálise, muitos questionam se a psicanálise ela realmente é ciência. Segundo o autor desse texto, ele diz que, assim, talvez a psicanálise não tenha pretensão de fazer este tipo de ciência. Esse tipo de ciência positivista, em que você pode separar uma parte e fazer dessa parte uma verdade a respeito da personalidade, a respeito da identidade. Porque ao fazer isso, você vai estar excluindo toda uma totalidade, todo um ser, toda uma individualidade, um sujeito. E a psicanálise não quer fazer isso, né? A psicanálise quer estudar o indivíduo como um todo. E então tá aí esse texto é muito bonito, tá? E eu vou colocar um link na descrição do vídeo caso você queira ler, tá bom? Então muito obrigado. Se você gostou do vídeo, aproveita, dá um like e se inscreve no canal, porque a gente posta vídeos a respeito desses temas assim regularmente. Tá bem? Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.